penal, tudo voltado para a prática. E hoje eu gostaria de falar com vocês a nova medida provisória aí do governo. Foi publicada agora dia 1º, uma medida provisória de combate à pandemia e tentando garantir o emprego dos trabalhadores brasileiros. É a medida provisória 936, publicada no dia 1º de abril de 2020. Essa medida provisória, ela cria um benefício assistencial ou um benefício emergencial que vai aí proporcionar um cuidado com o trabalhador e também tentar dar uma ajuda aí para as empresas para que elas não venham fazer aí uma demissão em massa devido à calamidade pública que foi decretada. Então, a primeira proposta que eles fazem aqui, o governo faz, através da medida provisória, é a redução proporcional da jornada de trabalho e também a redução do salário. Ou seja, ela vai garantir aí às empresas que aderirem a este programa, aqueles que não queiram demitir, aqueles que queiram manter o emprego dos seus funcionários, manter a sua equipe, aquele empresário que ele sabe que agora no momento ele tem uma demanda pequena, mas que futuramente ele vai precisar do seu empregado, ele vai precisar do trabalho do seu obreiro, da sua obreira. Então ele, olhando para esse aspecto, se ele quiser aderir a este programa do governo, é um incentivo para que estes empresários não venham demitir. E aí ela vai garantir o quê? Na redução, a redução ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita por acordo individual entre o empregado e o empregador, ou vice-versa, ou ela pode ser feita entre o empregado, o sindicato patronal e o sindicato que representa os trabalhadores. Nessa hipótese, quem que pode fazer o acordo individual? São aqueles profissionais que têm salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou aqueles profissionais que são portadores de diploma de cursos superiores, que ganham aí no máximo 2 vezes o teto do salário da Previdência, do regime geral de Previdência Social, que estaria aí na faixa de uns 12 mil e uma fraçãozinha aí. Então são essas pessoas que podem fazer o acordo individual entre o seu patrão, entre o seu empregador e ele, para reduzir. Essa redução ela pode ser de 25% do salário, de 50% e de 70%. E as demais pessoas que não se encaixam neste requisito da medida provisória, como que será feito? Aí será feito por acordo ou convenção coletiva entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Uma outra coisa que ele institui aí é a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, a redução da carga horária e a redução do salário são para aquelas empresas que, embora elas estejam enfrentando dificuldades, mas elas continuam trabalhando, elas continuam em movimentação, elas continuam produzindo, então elas precisam aí de uma mão de obra. Então, nesse caso, o empregador, vendo que há a possibilidade dele manter o empregado apenas reduzindo a sua jornada de trabalho, ele fica autorizado por essa medida provisória. E aí, como se dará isso? O governo federal ele vai dar uma ajuda para essas empresas e também para esses empregados. Ou seja, aquela pessoa que teve o seu salário reduzido em 25%, o patrão vai pagar 75% e o governo vai pagar os 25%. Aquela pessoa que teve reduzido 50%, o empregador paga os 50% e o governo federal vai pagar os outros 50%. A gente precisa pontuar aqui apenas uma coisa. Esses 25%, esses 50% ou 70% que o governo irá pagar, ele não vai pagar feito um cálculo sobre o salário que a pessoa recebe. Como que vai se dar este pagamento? Como será feito esse pagamento, este cálculo? Será da seguinte forma:
ele será calculado com base no seguro-desemprego. Ou seja, ele pagaria 50% não do salário que ele recebe em folha, mas ele pagaria 50% sobre o valor que ele receberia se ele fosse receber o seguro-desemprego. Conseguiram entender aí? Vamos adiante. Uma outra medida que poderia ser tomada aqui é sobre a suspensão do contrato de trabalho. Entenda que suspenso o contrato de trabalho, ele continuaria a receber todos os benefícios que ele tem direito fora do salário, ou seja, plano de saúde, cesta básica, vale refeição, vale alimentação, isso que vem por acordos e convenções coletivas, ele continuaria a receber. Mas no mais ele não teria nenhum direito, não seria recolhido o FGTS, não seria recolhido aí as contribuições para o INSS. Inclusive a medida provisória, ela autoriza que aquele empregado que tem o seu contrato suspenso, ele contribua para a Previdência Social na forma do contribuinte facultativo. Suspenso o contrato de trabalho, todos os direitos trabalhistas estão suspensos também. Como que se dará essa suspensão do contrato de trabalho? Essa suspensão do contrato de trabalho ela pode ser feita até um prazo máximo de 90 dias, que pode ser intercalado. Ou seja, o empregador ele pode suspender aí o contrato de trabalho por 30 dias e aí melhorando ele chama o funcionário de novo para trabalhar. Trabalha mais um mês, caso seja necessário, ou 15 dias. Caso seja necessário, ele suspende por mais 30 dias. Ou seja, essa suspensão ela pode ter um prazo aí até de 90 dias, desde que seja intercalado 30 e depois mais 30 dias. Um outro aspecto importante que a medida provisória traz é para aquelas empresas, quem é que pode fazer essa suspensão do contrato de trabalho? Todas as empresas podem, mas todas as empresas elas podem aderir a esse plano de suspensão do contrato de trabalho. Mas aquelas empresas que tiveram uma movimentação financeira acima de 4.300.000 no ano calendário de 2019, essas empresas, ao suspender o contrato de trabalho, além de pagarem aquelas plano de saúde, aqueles benefícios que os funcionários, que o trabalhador tem fora do contrato de trabalho em si, elas teriam que pagar 30% do salário. Ou seja, aquilo que ele recebe, essas empresas de grande porte que tiveram essa movimentação acima de 4.300.000 no ano de 2019, teriam que pagar 30% do salário que o seu funcionário teria direito, se estivesse trabalhando. E aí o governo ele entra com 70% do salário. Volto a lembrar, não será 70% daquilo que ele recebia na empresa, mas será 30% calculado sobre o valor do seguro-desemprego que ele teria direito se ele fosse mandado embora. E as demais empresas, as empresas que tiveram aí uma movimentação abaixo deste valor, elas podem suspender o contrato de trabalho 100%, sem pagar nada. E aí o governo pagaria 100% do salário. Voltando a lembrar vocês, não é 100% daquilo que ele receberia lá da empresa. Se ele recebe 4, 5 mil, isso não será pago pelo governo. O que é que o governo vai pagar? Para esse pessoal que recebe acima do teto do seguro-desemprego, o governo vai pagar aquilo que seria o máximo do seguro-desemprego. E essas pessoas que ganham menos, ele vai pagar 100% do valor que elas teriam direito sobre o seguro-desemprego caso tivesse sido mandado embora. Ok, pessoal? Para aquelas pessoas que têm trabalhos aí intermitentes, um aspecto importante, ou para aquelas pessoas que tenham 2 registros, se as 2 empresas aderirem ao programa do governo, você também terá direito
as duas ajudas do governo, os dois benefícios emergenciais que o governo está propondo, ok?